Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio A Bolsa na Cabeça. Quarta-feira à tarde, 3h45 aqui na InfoMoney TV. Meu nome é Bo Williams, eu sou analista da Clear Corretora. Também sou trader e criador da metodologia operacional FICUB. Então, a gente está aqui toda quarta-feira para falar sobre o assunto mais importante, né, ao meu ver. Pergunto para todos os traders profissionais e ver o que eles acham, né? O assunto mais importante no nossa caixa de ferramentas, que é a psicologia do mercado, é a nossa própria cabeça. Então, na quarta-feira, a gente está aqui sempre para falar sobre um assunto diferente. Hoje eu não consegui arrumar um convidado, né, para bater um papo direto sobre psicologia do mercado de ponto de vista operacional ou prático. Então, nós vamos fazer uma aula teórica sobre vieses cognitivos. Vocês têm acesso a essa aula online na nossa comunidade Facebook, A Bolsa na Cabeça, e também no YouTube, procura A Bolsa na Cabeça. É um curso gravado, tem 14 horas, é gratuito, sobre esse assunto tão importante, né? Estou vendo os números lá, a comunidade está crescendo bem, mas eu estou vendo que nem todo mundo está fazendo sua lição de casa, né? Tem muito estudo para ser feito em relação disso. A ideia é, pelo curso, conscientizar que esses conceitos existem, né? Se tão importantes em relação dos seus resultados como trader e investidor. E aí, depois, você entendendo esses conceitos, você precisa mudar sua cabeça, alinhar sua cabeça com a matemática do mercado. E isso não é nada fácil, porque a matemática do mercado é contraintuitivo. Então, é importante primeiro estudar o curso, 14 horas, gratuito online, para entender realmente que esses conceitos existem e como se aplicam no seu trabalho como trader ou investidor. E aí depois vem o trabalho mais difícil, que é reprogramar a cabeça para respeitar a matemática do mercado. Bom, vamos falar sobre vieses cognitivos, uma aula teórica. São mais ou menos uns 45 vieses, provavelmente não vou ter tempo para tocar em cada um hoje. Mas esses vieses, alguns a gente aprende durante a nossa vida, outros nós nascemos com esses vieses. E é importante entender que, basicamente, todos vão tentar tirar a gente do raciocínio, né, do lado racional do nosso cérebro e da execução racional do nosso trade system. Então, sempre tem uma armadilha. E quando você acha que dominou, reconheceu e dominou os 45 vieses cognitivos, depois vem um monte de crenças nucleares disfuncionais, pensamentos negativos, várias questões que a gente precisa realmente dominar para ter êxito no mercado como trader, como investidor. Bom, então vamos para os slides agora. Eu vou começar a apresentação. Vieses cognitivos. Eu fiz essa aula também junto com minha esposa, a doutora Maria Alice Fontes, da Clínica Plenamente. Vamos fazer uma breve definição do que é, né, o viés cognitivo. Pensa, como nós deveríamos raciocinar? Não tínhamos várias teorias econômicas no século XX, Efficient Market Theory, dizendo que nós vamos tomar uma decisão sempre de uma maneira racional, né? Vamos ponderar toda teoria, lógica, probabilidade, estatística, matemática, que nós vamos ter todo acesso da informação ao nosso redor e vamos ler tudo, ponderar tudo, entender tudo, depois tomar uma decisão, né? Teorias racionais. Agora, em teorias comportamentais, né? Sem outro lado de economia comportamental. Tem uma escola que pensa muito da teoria racional e outro que fala sobre
econômica comportamental. Então, como realmente o ser humano decide? Será que ele tem toda a informação, ele pega toda a informação, organiza toda a informação, lê tudo, pensa, escreve, faz algo lógico e de repente sai com uma decisão correta? A gente sabe que não, né? Como realmente decidimos? Rapidamente, nós temos atalhos que ajudam a gente a tomar decisão rapidamente. E muitas vezes, quando estamos confrontados com decisões que precisam ser resolvidas rapidamente, nem lógica a gente utiliza, né? Então, como o ser humano realmente toma decisões? Se o desafio for racional, você vai fazer uma aula de matemática, você vai usar a sua razão. Mas quando você está enfrentado com uma questão emocional, você vai utilizar sua intuição, né? É bem assim. Normalmente, você vai tomar uma ação rapidamente quando você está assim, enfrentado com um desafio emocional. E quando a gente pensa sobre decisões econômicas e principalmente nosso dinheiro, a gente entende que tem dois lados nessa decisão, né? Tem um lado racional, um lado matemático, um lado de gerenciamento de risco, de retorno de investimento, etc. E tem um lado intuição, intuitivo, muito obrigado, lado intuitivo, onde a gente está arriscando o nosso dinheiro. Então, tem a questão de emoção, sentimento, tem uma questão de crenças, atitudes, tá? Então, decisões econômicas não podem ser simplesmente racional e não devem ser simplesmente emocional, né? A gente precisa, na verdade, um equilíbrio entre os dois, o equilíbrio entre a razão e intuição, tá? Voltando para mim um pouquinho aqui. Vamos ver se eu consigo dar vários exemplos de vieses diferentes durante a apresentação. O primeiro é muito interessante, né? Voltando agora para o slide aqui, olha só. Decisões econômicas que nem como essa situação aqui, olha só. Aqui tem um leão, é macho pelo jeito. Aí tem o treinador no leão, não sei se ele trabalha no no circo. Provavelmente ele já tem feito milhares de vezes essa mesma operação, né? Ele conhece o leão, ele provavelmente treinou leão desde pequeno. E para ele, a coisa mais seguro, estatisticamente, ele faz friamente, coloca a cabeça dele dentro da boca desse leão. E isso para ele provavelmente é uma decisão econômica. Ele vai ganhar dinheiro em cima disso, assim, lá no circo. Então muitas pessoas iam pensar, nunca iam fazer algo igual, né? Similar. Provavelmente não deveriam também fazer algo similar. Mas olha como isso é interessantíssimo, comparando decisões econômicas. Porque tem risco, né? Nossas decisões econômicas têm risco. Tem risco para o nosso capital. Tem retorno também. E tem um lado que pode ser, se a gente deixar, ser muito emocionante, mas não deveríamos deixar. Tem que ser muito, muito frio, né? Racional, metódico. Então, muito interessante. Pensa nessa foto aqui, que nós vamos voltar para esse exemplo várias vezes daqui para frente, tá? Então, decisões econômicas. A gente precisa pensar no lado racional e o lado intuitivo, mas normalmente a gente toma um shortcut, em português é atalho, né? Por causa das questões assim de urgência, questões de emoção, de sentimento, a gente acaba sendo... qual é a palavra que eu quero dizer aqui?
Então, em relação de como os vieses influenciam, né? Estamos influenciados pelos vieses cognitivos para entrar em algo rapidamente, mais para o lado intuitivo do que para o lado racional. E muitas vezes, nossas decisões econômicas, a gente deixa a razão pela janela, joga pela janela, né? Voltando para cá. O day trader, ele tem esse desafio todos os dias, né? O swing trader também, mas o swing trader tem muito tempo para analisar, para decidir, né, para executar. O day trader não. O day trader está todos os dias, várias vezes por dia, dezenas de vezes, às vezes centenas de vezes por dia, tomando decisões rápidas. E o melhor day trader faz isso por questões racionais, não por questões emocionais ou sentimentais. Tá? E aí o melhor day trader, ele entende esses vieses cognitivos e fez um bom trabalho de eliminar o seu efeito no seu comportamento durante o dia. Mas a grande maioria não é capaz de fazer isso. Eu diria que quem entra nesse mundo de mercado variável deve primeiro pensar em fazer swing trade. E na verdade o que você deveria fazer? Bota uns 90% do seu capital num fundo bom. Aqui na Clear, na XP, a gente tem vários fundos muito interessantes com rendimentos altíssimos e baixos riscos. Bota 90% em renda fixa, perdão. E aí o 10% você pega para aprender a operar e começar a entrar no mercado de renda variável. A grande maioria, vocês deveriam entrar como swing traders. Quer dizer, você vai olhar para o gráfico semanal, um gráfico diário, gráfico 60 minutos e tomar suas decisões. Pensando em trades que vão demorar 17, 34, 72 dias. Então, você tem muito tempo para pensar, para ponderar e para executar. Agora, o day trader não. O day trader, por isso uma das razões que é muito mais difícil day trade do que swing trade. Porque você tem tantos desafios todos os dias e decisões que têm que ser feitas, decisões corretas que têm que ser feitas seguindo o trade system. Várias oportunidades para um viés cognitivo entrar e te atrapalhar. Né? E pensando no scalper, o que o scalper faz? Entra, sai, 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 o dia inteiro. Ele pode fazer centenas de trades. O trabalho dele tem que ser totalmente, quase automatizado. Um robô vendo, entrando, saindo, sem pensar, sem emoção. Certamente sem emoção, muito, muito friamente. Difícil para todo mundo, dificílimo. Então, principiante, por favor, tenha cuidado. O mercado financeiro é um lugar que poderia te atrapalhar muito, não só financeiramente, mas também psicologicamente. Entra, se junta conosco, porque nós temos, não sei, no Dream Team Clear, todo mundo junto, 80 anos juntos de experiência. Aí você tem pessoas que estão mais habilitados para swing trade, outros que fazem day trade, outros que fazem scalper. Todo mundo também é muito craque em renda fixa. Então, podemos te ajudar nesse aspecto. E vamos lembrar, é importante respeitar seu capital. Melhor não perder seu capital. É importante isso, tá? Muito importante em relação à matemática do mercado. E para não perder muito seu capital, você tem que ter as habilidades psicológicas desenvolvidas. E isso requer tempo. Então, nós vamos operar com o objetivo de sobreviver e aprender, não para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro vai ser consequência no futuro, quando primeiro a gente aprende como perder. Né? Outro assunto. Vamos voltar para vieses cognitivos. E lembrando do leão e o seu treinador, né? Voltando para os slides agora. Olha esse slide aqui. Se você acha que você vai chegar naquele leão que foi treinado por outra pessoa desde a infância,
que entende tudo dessa outra pessoa. Essa pessoa tem muito tempo investido no treinamento e ele conhece muito bem o leão e o leão conhece ele. E se a gente acha que vai entrar e botar a nossa cabeça dentro da boca do mesmo leão, sem ele nos conhecer, sem nós sabermos o que fazer, como fazer, ou sentindo muito medo, ansiedade por causa da situação, vamos ficar sem nossa cabeça. E isso é exatamente o que eu tentava enfatizar antes de mostrar esse slide para vocês. Voltando de novo para mim. Esse é o nosso mercado, gente. Se você não sabe o que você está fazendo, você deveria simplesmente assina perdão, assina um cheque e bota na minha conta. Você vai perder seu dinheiro. Então, a gente não quer isso, a gente quer seu bem. Você precisa também querer seu bem. A gente quer seu bem, então, para você sobreviver e se dar bem no longo prazo, tem que ter cuidado. Tem que operar na manha, tem que ter muito calma. Não pode alavancar, não pode fazer média, não pode operar na contratendência. Várias outras coisas que não pode fazer. Vamos falar o que podemos fazer, quem sabe, né? Mais para frente aqui. Ok, então, decisões econômicas, voltando para os slides. Se você não estiver preparado, se estiver em um ambiente estranho, se estiver mostrando qualquer sentimento negativo, pensamento negativo, ou crença disfuncional, aí você vai ficar sem cabeça, né? Não vai ficar muito tempo, não. Viés, a tendência a apresentar ou possuir uma perspectiva parcial, em detrimento às alternativas possíveis e igualmente válidas. Isso é a definição de viés. E tem muito a ver de a gente tomar a atalha, tomar uma decisão rapidamente de uma perspectiva parcial sem ponderar todas as outras evidências. Vieses cognitivos são padrões distorcidos de julgamento, percepção ou interpretação ilógica. Mas sabe uma coisa que a ciência já confirmou que o ser humano tem várias, mais do que 100. E eu identifiquei uns 45 que se aplicam no mercado financeiro. Eles são muito difíceis de eliminar. E aí fazem, às vezes, parte de até as crenças nucleares, né? Qual é o exemplo que eu queria mostrar aqui como um leão? Vamos ver se está no próximo slide aqui. Então, vamos continuar. Vieses, definição de viés. Aparecem em quase todas as fases operacionais do mercado financeiro. Nós vamos ver aqui, em tudo que a gente está fazendo lá, a gente não consegue escapar a esses vieses. E um viés é muito difícil de modificar, tá? Muito difícil mesmo. Um dos mais relevantes, quer dizer, nossas crenças. Então, voltando rapidinho aqui. Nós vamos começar agora a entrar na lista de vieses cognitivos e eu vou tentar explicar, ou te dar um exemplo prático cada vez que a gente apresenta uma nova ou um novo viés. Puxa, estou difícil hoje, Fábio, com o meu português. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Tá, nós vamos um por um. E vamos falar sobre, começando com algo que a gente já falou no Prospect Theory, né? A questão de... bom, vamos para o slide. O slide é melhor aqui. Vamos lá. Crenças contra realidade, né? Nossas crenças, eu costumo dizer, trazem a nossa realidade para nós, né? Nós temos uma visão, acreditamos em alguma coisa, vamos atrás, realmente, o nosso objetivo. Se a gente
realmente acreditar que é possível, podemos trazer nossa realidade para nós. Agora, se não acreditar, se a crença é que esse objetivo que a gente está tentando chegar é impossível chegar, normalmente vamos achar qualquer razão de não trazer essa realidade mesmo, né? Então, crenças são muito importantes. E no mercado financeiro, nós temos muitas crenças, infelizmente, que são desfuncionais em relação à matemática do mercado. Voltando para mim agora, Fábio. Crenças nucleares, desfuncionais. No curso O Bolso na Cabeça, que mais uma vez está disponível para todo mundo, online, no YouTube, gratuito. Tem uma aula lá de 3 horas mais ou menos falando sobre crenças nucleares. Crenças muito interessantes, crenças sobre preço, crenças sobre o trade system, crenças operacionais, crenças sobre notícias, crenças sobre análise técnica. Tem várias crenças lá que nós realmente temos estamos de ponta cabeça em relação à matemática do mercado. Um exemplo, ninguém nunca ninguém nunca se quebrou tirando dinheiro do mercado. E aí nós achamos que isso é correto, né? Mas na verdade isso é uma das razões que a grande maioria não tem êxito no mercado. Porque quando tira dinheiro antes da hora e tem uma média pequena, danifica a relação risco-retorno e expectativa positiva do trade system. Então não é correto pensar que se eu realizar o trade e colocar esse dinheiro na minha conta, eu estou fazendo uma coisa boa. Não necessariamente, né? Então, crença básico. Outra crença básica. Preço é movido pelas notícias. Na verdade, é totalmente oposto. Muitas vezes as notícias saem na hora que o preço esteja numa condição técnica perfeita para andar fortemente para cima ou para baixo, mas o próprio gráfico já fez tecnicamente esse setup antes de sair a notícia. O que mais? Bom, são tantos, né? Crenças sobre análise técnica. Por exemplo, o melhor analista também é o melhor trader. Não tem nada a ver, não tem nada a ver mesmo. As duas coisas são totalmente diferentes. Então, se você acha que você vai estudar muito análise técnica, virar um craque de análise técnica, e isso vai garantir seu sucesso como trader, nada mais longe da verdade. Então, quando a gente pensa que tem 3 horas falando sobre crenças, e tem vários... tem que falar sobre tendência, né? Reversão. Você aprendeu durante sua vida que comprar barato é bom e que vender caro é bom. E, na verdade, isso é totalmente oposto da matemática do mercado. Quando o preço está em tendência de baixa, ficando cada vez mais barato, quer dizer, o ativo está desvalorizando, você acha que é bom comprar porque tem desconto em relação do passado. Mas essa é a coisa péssima. A pior coisa que pode fazer é comprar uma tendência de baixa. Quando o preço está subindo, você acha que está muito caro em relação do passado, então você não quer comprar. Mas é justamente o oposto que tem que pensar. Tem que pensar que vai continuar crescendo, que vai valorizar no futuro, e é assim que você vai ganhar dinheiro. Então, só 5 exemplos de crenças desfuncionais que nós temos, que realmente precisa ser modificada. Só que não é nada fácil. E esse primeiro viés que eu vou te mostrar, chamado viés de confirmação, fala porque é tão difícil assim, né? O viés da confirmação é a tendência de buscar ou interpretar a informação de acordo com nossos preconceitos. O que eu quero dizer com isso? Né? Quando você vai falar com um vidente e de repente o vidente sabe tudo da sua vida, é porque está tocando em assuntos gerais que são pessoais para você. Né? Você acha que realmente essas pessoas são craques, sabem tudo sobre você. Mas na verdade eles estão fazendo nada mais
do que confirmando crenças e experiências pessoais suas, voltando para mim. Então, quando você está olhando no gráfico e você acha que o preço vai subir, você tem que ter cuidado de como você chegou nessa sua crença, tá? Eu acho que o preço vai subir. Bom, você tem uma razão técnica para acreditar nisso? O gráfico mostra isso? Você tem uma razão matemática, estatística, sugerindo que essa tendência, o preço subindo, vai continuar subindo? Né? Sim ou não? Porque se você pensar, eu acho que o preço vai subir, você vai começar a olhar para o gráfico com viés de confirmação. Ou seja, você vai procurar qualquer pedacinho de evidência para confirmar a sua crença que o preço vai subir. Ok? Poderia, por exemplo, o preço estar caindo em tendência de baixa e você acha que vai subir. Por que você acha? Porque já caiu demais. Mais uma crença disfuncional. O preço já caiu demais, então eu acho que ele vai subir. Aí você olha para o gráfico e vê topos e fundos descendentes. Você vê, preço abaixo de várias médios móveis, por exemplo. Você tem todas as indicações de continuação da tendência de baixa, mas você acha que o preço vai subir. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a desconsiderar a definição de tendência de baixa. A tendência de baixa é topos e fundos descendentes, mas você acha que o preço vai subir. Então, você não vai nem mais perceber no gráfico que tem topos e fundos descendentes. Você sabe que se o preço estiver abaixo de 3 médios móveis exponenciais, 34, 144, 610, separação fiel cubo. Você sabe se o preço estiver abaixo desses 3 médios móveis, que ele está em tendência de baixa e que é proibido comprar pelo seu trade system tendência de baixa, mas você acha que o preço vai subir. Então você vai desconsiderar o que é óbvio no gráfico, que o preço está abaixo dessas 3 linhas e é proibido comprar. Aí você vai começar a ficar doido procurando uma divergência, né? Nossa, divergência significa que o preço está perdendo sua velocidade e sua força e realmente quando ele se reverte, muitas vezes divergência é presente. Então, primeira vez que eu vejo uma divergência, você pega aquela divergência, bota ele dentro da sua cabeça. Por quê? Porque ele está confirmando sua crença que o preço vai subir. Mesmo quando várias outras evidências estão falando o oposto. E isso, como a gente poderia ter muita dificuldade olhando o gráfico, quando na verdade definição de tendência e leitura de gráfico é muito simples. A gente começa a complicar o gráfico porque botamos uma crença disfuncional em nossa cabeça na contratendência. Então o gráfico totalmente muda, né? É muito interessante, é como se fosse alguém apagou tudo no gráfico que não confirmava seu próprio viés, né? Então esse primeiro viés de confirmação é muito interessante porque ele pode te seduzir de sair do seu trade system. E aí, por isso, você tem que ter muito cuidado também de criar essas crenças nucleares disfuncionais e falsas, indo atrás de algo que é falso e desconsiderando o que é bem na frente dos seus olhos, né? Vamos pensar que quando você está olhando para o gráfico e você tem muitas evidências que o preço vai cair, vamos acreditar que vai cair, né? A grande maioria de evidências mostra isso. Vamos acreditar no que a gente tem na frente da gente, em vez de tentar procurar uma reversão ou evidências de uma reversão, vamos acreditar na continuação da tendência. Voltando para o slide agora, o próximo. Validação subjetiva. Percepção que algo é verdadeiro se as nossas crenças requerem que seja verdadeiro. Tá? É muito interessante isso. Nós temos também, ou criamos também, várias crenças falsas de outras fontes, talvez que nem seja o gráfico.
né? Voltando para mim. Você está olhando uma ação cair fortemente. Está caindo, caindo, caindo. Aí você escuta uma pessoa sentada ao seu lado. Olha, eu estava falando com um amigo meu. E esse amigo meu, ele tem um outro amigo que é diretor dessa empresa. E esse diretor saiu com a mulher de outro diretor, do outro dia, todo mundo junto. A mulher não, os casais, né? E foi todo mundo lá batendo papo. E o garçom escutou o cara dizer que amanhã o negócio vai estourar que nem um foguete, que tem uma notícia incrível, que nesse negócio vai estourar para cima, aí você vai ver. Então você estava já querendo comprar essa ação, você achava que estava barato demais, né? Então o que você vai fazer? Você vai comprar. Você olha para o gráfico está em tendência de baixo. Caindo, 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 não tem nenhuma evidência que vai subir, mas para você confia nessa pessoa, né? Essa pessoa nunca mentiu para você. E aí, então essa informação é verdadeira. E o preço vai subir por causa dessa informação. Nós temos esse viés. É uma coisa de louco, mas nós somos capazes de assim, agarrar um pedaço de informação qualquer e desconsiderar tudo só porque nós achamos que é verdadeiro. Achamos que é verdadeiro, nem sabemos que é verdadeiro, simplesmente achamos. Então, essa verdade faz com que todo o resto do mundo não se importa mais. Né? Muito interessante, né? Essa validação subjetiva. Próximo, percepção seletiva também. Tendência de mudar, vamos para o slide aqui. Tendência de mudar a percepção de acordo com nossas expectativas. Cai muito nessa mesma definição de buscar informação para confirmar a nossa crença, né? Quer dizer, a gente pode estar olhando sempre com óculos cor-de-rosa, né? Só quero ver o que eu quero, quero ver, não quero ver mais nada. É muito interessante. Ok, vamos para o próximo já, fica aqui no slide. Certeza e pseudo certeza. Prospect Theory. Já falamos muito sobre Prospect Theory. Muito interessante. Né? Tendência de evitar risco se o resultado for positivo e assumir risco se o resultado for negativo. Voltando para mim, quantas vezes a gente falou sobre o Prospect Theory e esse viés cognitivo? Quando estamos ganhando, ficamos satisfeitos com o nosso pequeno ganho, tira no mercado, coloca no bolsa, e quando estamos perdendo, dá mais uma chance daquele trade dar certo. Né? Assumimos mais risco, podemos fazer média, podemos alavancar, fazemos várias coisas para aquele primeiro trade dar certo, tem que dar certo, né? Tem que dar certo. E isso faz parte da gente, acho que pega a maioria do povo, esse viés aqui, porque nascemos assim, faz parte de nossa evolução. E é muito difícil tirar isso da gente, é muito difícil tirar. E aí, voltando para os slides, o interessante é que esse gráfico aqui mostra nossos sentimentos em relação de perdas e ganhos, né? E Kahneman e Tversky mostraram que, basicamente, nós sentimos 2 vezes mais dor quando perdemos do que a alegria quando ganho. Faz sentido isso, né? Porque senão a gente nunca teria sobrevivido como espécie. Né? O que é... Qual palavra aqui? Não é prazeroso, o oposto. Né? O que dá medo, o que dá dor, isso tem que causar uma reação mais forte do que o que dá prazer. Tá? Então, o Prospect Theory fala sobre isso e realmente é muito difícil sair desse viés e conquistar
e mudar a nossa cabeça para respeitar a matemática do mercado. E voltando à última coisa que eu vou falar sobre isso, é que nós sabemos, voltando para mim, que nós sabemos que um bom trade system exige uma média de ganho grande e uma média de perda pequena. Um médio de perda pequeno. Então, quer dizer, quando estamos perdendo, precisamos colocar um stop. Quando perdemos, sempre perdemos pouco. E quando ganhamos, tem que tentar ganhar 3 vezes mais do que nosso stop. Isso é necessário para sobreviver no longo prazo. Isso é uma realidade da matemática do mercado. Só que o ser humano faz totalmente o oposto. Né? Quando o ser humano tem um ganho, fica feliz que ganhou. Acho que ganhou o trade, é sucesso. Então, independente do valor, ou do valor em média, quando ganha, tira da mesa, tira do mercado e fica feliz. E quando perde, perde muito, porque não colocou stop, porque fez média, porque foi atrás do prejuízo, porque alavancou. E aí a grande maioria perde muito e ganha pouco. No longo prazo, isso é resultado zero, né? Só 10% sabem ganhar muito e perder pouco. E aí, esse viés tem tudo a ver com isso. Então, tem que estudar Prospect Theory, tem que fazer a sua lição de casa. E mais do que isso, você tem que mudar a sua cabeça. Quando você ganha muito. Quando você perde pouco. E, na verdade, tem 4 combinações. O Góes fala muito sobre isso. Você ganha muito, ganha pouco, perde muito ou perde pouco. Então, nós podemos ganhar muito, nós podemos ganhar pouco, nós podemos perder pouco, mas nunca nós podemos perder muito. Porque se perdermos muito, a matemática do mercado não tem volta. Não pode ser positivo depois, né? Então, muito cuidado com o Prospect Theory. Próximo, desconto hiperbólico. O que quer dizer isso? Nada mais do que seu viés de querer um resultado imediato. Imediato. Voltando para mim, isso também é algo que a grande maioria sente, porque opera na intuição em vez da razão. Ok? Você colocou seu dinheiro no risco no mercado. O que você quer imediatamente depois? Que o mercado anda no seu favor, né? Que ele dê uma folga para que você possa ajustar o stop e limitar ou eliminar a sua perda potencial. Querendo sempre um resultado imediato. É muito interessante isso, né? Isso significa que está o quê? No lado intuitivo. Porque o lado intuitivo do nosso cérebro, no sistema límbico, ele requer respostas imediatas. Também faz parte de nossa evolução. Quando você tem uma ameaça, você tem que fugir imediatamente. Eu não sei como falar em português. Fight or flight, né? Lutar ou fugir imediatamente. Você não fica pensando, você faz uma reação imediata. Então, você coloca o seu dinheiro no mercado, você se sente um risco, você quer um resultado imediato. Se você for operando, ou estiver operando, na intuição. Quando você está operando na razão, e você sabe que o seu trade system foi criado em cima de tendência, e você sabe que tendência demora para aparecer. E você sabe que também, depois de aparecer, tendência demora para amadurecer. Quer dizer, para chegar até o fim da tendência, também demora muito tempo. Então, você não pode exigir resultados imediatos quando você está operando. Primeiro, você não pode operar
tamanho de posição para causar medo e ansiedade. Que isso vai fazer você simplesmente, assim, necessidade de ter um resultado imediato, já. Se opera com um tamanho de posição maior do que seu risco, você vai sentir muita emoção e vai precisar de algo imediato para te calmar. Se você opera na manhã, estatisticamente, um tamanho de posição que você não está nem aí, se ganhar ou perder aquele trade, aí você vai ter calma para poder esperar a melhor entrada, aquele que pode te dar 3-1 no ganho, e depois esperar essa entrada chegar até o fim da tendência. Então, desconto hiperbólico tem muito a ver com risco, com arriscar demais, com alavancar. E aí, o oposto disso tem muito a ver de tranquilidade de não estar arriscando demais. E lembrando que não é cada trade que a gente ganha que é importante para a gente no longo prazo. É como nós executamos nosso trade system. Claro que o trade system tem que ser bom. O trade system tem que ter expectativa positiva. Quer dizer, no longo prazo ele tem estatística que vai dar um resultado positivo. Não adianta nem operar com um trade system de expectativa negativa. Vai perder dinheiro de qualquer jeito. Mas se você tiver um bom trade system, normalmente ele vai ser construído em cima de conceitos de seguidor de tendência. Você vai ter que ter paciência. Então, não pode entrar nessa questão de desconto hiperbólico, não pode entrar na questão de precisar de recompensas imediatas. Próximo, aversão às perdas. A tendência de evitar perdas mesmo com uma probabilidade de ganhar mais. Também ligado com Prospect Theory, né? Quando estamos ganhando, operando na direção da tendência, a gente tem que acreditar que a tendência vai continuar e que nós vamos continuar ganhando mais ainda. Né? Muito difícil, para a grande maioria. Já falamos suficientemente sobre Prospect Theory, eu acho. Vamos voltar para o próximo slide aqui. Acho que a gente está só com mais 3 minutos, vou parar aqui. Próximo é efeito manada. Esse efeito manada tem vantagens e desvantagens, né? Tendência de fazer ou acreditar em algo porque outros fazem ou acreditam na mesma coisa. Eu vejo que isso aqui pode ser positivo e pode ser também negativo se a manada não estiver em nosso favor, né? Pode ser positivo porque esse efeito manada é responsável pelas condições técnicas de tendência. Várias players com as mesmas expectativas, né? 1 minuto está em tendência de alta. Quem está operando 1 minuto está comprando na direção da tendência. 4 minutos está em tendência de alta. Quem está operando 4 minutos está comprando, acreditando na continuação da tendência. 15 minutos está em alta, 60 minutos está em alta. Voltando para mim, isso, gente, é efeito manada. Eu não quero sair dessa manada, porque essa manada está certa. Eu tenho que ter muita segurança, muito força com essa manada, entendeu? Agora tem outra manada dos 90% que fazem as coisas erradas no mercado de renda variável e perdem seu dinheiro. E vocês não querem fazer parte dessa manada. Porque a grande maioria não sabe o que é um gráfico simples, bom, não sabe o que é um bom trade system, não sabe como gerenciar seu risco e certamente não sabe nada sobre psicologia do mercado. Essa manada você quer cair fora, você quer fazer parte conosco dos 10% que sabem operar e ganham dinheiro. Tá? Então, feito manada, quando for aplicado no gráfico em tendência, isso é um viés positivo para a gente. O efeito manada de seguir qualquer um, ou de várias pessoas, né, ou a grande maioria, fazendo muitas barbaridades no mercado, contra a matemática do mercado, psicologia do mercado. E aí, cai fora o mais rápido possível dessa manada. Aliás, o André Moraes tem um curso online também, que eu acho que é gratuito, chamado
Tem alguma coisa a ver com manada mesmo? Deixa eu pensar. Eu juro que eu vou lembrar e depois eu coloco. Se afastando da manada. É isso. Muito obrigado, Fabio. É o segundo conceito, né? A manada, nesse sentido, são as pessoas que não sabem operar e que perdem seu dinheiro. Então, para se afastar dessa manada aqui. Aliás, vários dos conceitos que ele tem nesse curso são também conceitos fundamentais da metodologia FICUB, que eu trouxe comigo para o Brasil em 2005, 2003, 2005. Então, gente, parece que acabou o nosso tempo e nós temos ainda 30 vieses cognitivos para falar no futuro. Semana que vem vai estar mais tranquilo, né? A véspera de Natal, etc. Mas vamos continuar falando sobre isso, fazer uma aulinha sobre vieses. Vamos continuar, mais uns 10 mais ou menos, na quarta-feira que vem. E eu agradeço muito a sua participação e convido mais uma vez todo mundo a entrar no YouTube, procura A Bolsa na Cabeça, entra no canal e começa a estudar. Tá? Até semana que vem então, gente. Muito obrigado. Um abraço para todos.